Glória a Deus, já estamos ao vivo, né? Com o nosso programa de sempre, o que a Bíblia diz. Hoje um bate-papo aqui com o nosso querido pastor Jonas, como sempre, né? Como sempre, ele frente a frente aqui comigo, falando do amor de Deus, sempre um assunto abençoado. Saímos aí de uma série de 2 meses, falando sobre a lei e a graça e a lei e vice-versa, e hoje estamos aqui para falar do amor de Deus, né? Pastor Jonas, a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa, o que a Bíblia diz, meu pastor. A paz do Senhor, Diácono Gildo, a paz do Senhor, você que nos acompanha. Viemos aí de 2 meses, né, Diácono? Verdade. 2 meses falando o primeiro mês, 4 programas consecutivos sobre a graça, depois mais 4 programas consecutivos sobre a lei. Verdade. E hoje a gente vem aqui para um bate-papo um pouco mais descontraído sobre cristão e espiritualidade, né? Isso. A gente vai ver aqui um pouco sobre esse assunto. Já também te convidando para o próximo programa, nós vamos ter um pouco mais elaborado um programa sobre o cristão e a... O cristão e a cultura, né? Religião e cultura. Religião, né? E cultura. Isso, né? A gente vai ter mais 2 participantes aqui com a gente, né, pastor Jonas? Vamos ter aqui... Vamos inovar, né? Vamos trazer aqui... Certeza. 2 pessoas, irmão Lucas e irmão Alex, para estar aqui comentando. Sim. E a gente está desenvolvendo aqui um assunto e acredito que vai ser muito edificante para quem nos assistir. Você está convidado a participar. É verdade. Assim como o pastor Jonas falou, hoje a gente vai falar sobre o cristão e a espiritualidade. Vamos ver como é isso, né, pastor? Vamos ver quem é espiritual, quem é carnal, como ser espiritual para o cristão, né? Deus abençoe a vida de cada um que está aí conectado com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Daniel Gomes chegou aqui agora com a gente. Ele manda a paz do Senhor. Dupla missionária. JG. Eu achei interessante essa sigla aqui, né? JG. Jonas e Gildo. É o irmão Daniel Gomes, né? Da IAP Horizonte. É o diácono Daniel. Estávamos reunidos há pouco tempo lá. Nosso querido irmão Luciano Oliveira chegou aqui também, pai do nosso querido irmão Lucas, que hoje está aqui nos bastidores nos assistindo, né? Deus nos ajudando aí, contribuindo vida. Também. É verdade. Para a glória de Deus. Um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar, pastor Jonas, porque hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas Deus está no controle de tudo, como sempre, né, pastor Jonas? Vamos lá, falar hoje sobre o cristão e a espiritualidade. Eu vou lhe perguntar assim... O que é espiritualidade, pastor Jonas? Antes de iniciar, como de costume, como sempre, né? O versículo. Eu separei aqui um texto que fica lá em Ezequiel, capítulo 22. Diz assim, no verso 14. Porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, Senhor, o disse e o farei. Então, esse texto aqui, eu escolhi separar ele, irmão Gildo, porque fala aqui da profecia, né? Da dispersão do povo de Jerusalém. E me chamou a atenção esse versículo 14. Por quê? Porque, olha o que o texto vai dizer. Estará firme o teu coração? Ele faz uma pergunta, né? Uhum. Porventura estarão fortes as tuas mãos? Nos dias em que eu tratarei contigo. E esse tratamento a gente sabe como foi, né? Que aconteceu com o povo de Israel. Deus permite uma situação adversa para que o povo viesse se voltar para Deus. Para que o povo viesse buscar novamente ao Senhor. Porque estavam todos corrompidos com as abominações, corrompidos pela idolatria,
por toda espécie de pecado que Deus abomina. E para que o povo se aproximasse novamente do Senhor, o Senhor permite a dissolação ali do templo, a abominação, a profanação do templo, a destruição ali e a dispersão do povo. E isso era uma profecia aqui em Ezequiel do que aconteceria. Então, o que me chama a atenção é isso. É esse texto. Olha, estará firme o teu coração nos dias em que eu tratar contigo? Será que tuas mãos estarão fortes no dia em que eu tratar contigo? Eu, Senhor, estou dizendo, e eu, Senhor, farei. Então o Senhor dá o aviso. O Senhor diz, olha, eu estou dizendo. Será que vocês vão estar firmes no dia que eu chegar para tratar contigo? Para requerer a tua adoração, para requerer o teu... a minha presença na tua vida. Então, esse texto ele me chama a atenção por causa disso, porque já que nós vamos falar de espiritualidade, né, é um aviso de Deus através do profeta, Ezequiel, e um aviso de Deus aqui no livro, dizendo que o Senhor ia permitir uma situação para que o povo viesse se voltar de novo para ele, viesse buscar ele. Glória a Deus. Então, o que é espiritualidade? Ser espiritual. Ser espiritual, irmão Júlio, aqui entrando já no assunto. Sim. Ser espiritual, o que é espiritualidade, né? Vamos lá. Espiritualidade é a conexão. É uma conexão que você tem com Deus, né? Trazendo aqui numa linguagem bem simples, né? Eu acredito bem resumida também. É uma conexão. Conexão que você tem com Deus. E através de que essa conexão? Através da fé. Né? Através da fé você tem aquela conexão com Deus. E você passa a ser espiritual, o cristão, né? Trazendo aqui, o cristão passa a ser alguém espiritual quando ele começa quando ele nasce para o espiritual, que é a partir da sua... Eu não digo nem do ato de aceitar Jesus, né? No ato público, na confissão pública. Eu digo antes, ele nasce quando ele crê no seu coração, né? E pela fé faz ele ir entregar a vida a Jesus. Então, eu acredito que o ser humano ele nasce para o espiritual quando ele experimenta o que Jesus diz para Nicodemos, né? Nós falamos muito nesse texto de Nicodemos nos últimos programas, porque ele demonstra o que Jesus, o próprio Jesus diz o que precisamos nascer de novo. E esse nascer é o que? Da água e do Espírito, né? Então, para a gente ser espiritual, a gente precisa nascer para o espiritual. Precisa ser implantada essa nova natureza, que nós não temos, né? Nós não temos a natureza espiritual, mas que nos é implantada a partir do momento em que no nosso coração nós cremos. A palavra de Deus diz que aquele que chega até Jesus, ele tem que crer no seu coração primeiro, que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam, né? Então, primeiro, ela tem que crer no coração que ele existe e que ele é fiel para recompensar e garantia, fiel para garantir as suas promessas na vida de quem o busca. Glória a Deus, você está no que a Bíblia diz. O assunto hoje é o cristão e a espiritualidade. Um abraço aqui para o nosso querido irmão Júlio César, chegou aqui conosco. Nosso querido Júlio César, também da IAP Horizonte, todo mundo conectado com a gente. Um abraço. Nonato Lima, meu tio. Um abraço, meu tio. Seja bem-vindo ao nosso programa, que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Pastor Jonas, um cristão pode ser... pode não ser espiritual? Você pode ser crente, pode ser cristão, congregar e não ser espiritual, pastor? Me diga aí. Diácono, às vezes nós queremos medir, né, a espiritualidade das pessoas, né? Sim. Mas, embora muitos... Pode a gente medir e ter uma medida falsa. Por quê? Porque muitos demonstram a espiritualidade que às vezes é vazia. E outros, às vezes, não demonstram ser espiritual, mas tem uma vida ali uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida obediente, é uma vida na presença de Deus, né? Uma vida que, às vezes, está mais preocupado com quem é no oculto, com quem é no seu momento de intimidade, com quem ele é de fato, do que aquele que muitas das vezes demonstra uma aparência
de piedade, mas negando a eficácia dela, como o próprio texto, um dos textos sagrados vai dizer, eu não lembro onde está, mas diz que uns vêm com a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Às vezes quando nós queremos medir a espiritualidade das pessoas, e nós medimos, pontuamos até, né, quem é espiritual e quem não é. Aquele irmão ali é espiritual, e aquele não é. Mas, às vezes, o espiritual ele transparece na vida das pessoas, né? Quem é espiritual e ele se enche do Espírito Santo, isso transparece. Em quê? Às vezes só numa palavra, às vezes só na maneira da pessoa viver, se expressar, no seu estilo de vida. Nós percebemos quem é espiritual. Não precisa, às vezes, ele dizer que é espiritual, ou então não precisa essa pessoa querer demonstrar essa espiritualidade. Você sente que essa pessoa é espiritual, principalmente quem é espiritual também. Quem é espiritual, quando ele está perto de uma pessoa que vive essa conexão, essa intimidade com Deus, ele sente, transparece, isso transparece, né? E muitos... por que eu digo que às vezes nós temos uma impressão falsa de quem é espiritual e quem não é? Porque muitas das vezes há uma espiritualidade fingida, né? Uma espiritualidade vazia. E o que é essa espiritualidade fingida, o que é essa espiritualidade vazia? Hoje nós vemos muito um show gospel. Sim. As pessoas, para demonstrar ser espiritual, fazem o que muitos consideram até uma palhaçada, né? Uhum. Esses dias eu estava vendo... A gente tem visto muito ultimamente, né? Hoje um dia desse eu vi um vídeo na internet, um rapaz ministrando uma ceia, e ele, para demonstrar ser espiritual... Numa ceia, demonstrar ser espiritual, ele ministrando na ceia aqui, ele falando bem eloquente, gritando e mudando a voz, trazendo aquela voz mais grossa e tal. E ele dá uma batida assim na mesa, ó. A mesa quebra, a mesa de vidro com a Santa Ceia. Eu vi esse vídeo. Já viu esse vídeo? Vi. E os pastores que estão atrás ficam assim, ó, sem saber o que fazer. Olha aqui como você pode fingir uma espiritualidade vazia. O Espírito Santo nunca vai fazer com que você tenha que entonar a voz para demonstrar ser espiritual, que você tenha que... para fingir um ambiente espiritual, tá ali dando o máximo de si para demonstrar. E tanto é que ele bate na mesa. Olha como é uma espiritualidade vazia. Por que o Espírito Santo iria impulsionar alguém a destruir, acabar com a Santa Ceia ali? Se ele é tão porque educado, não sobrou mais vinho, né? Porque o vinho cai no chão. A Bíblia diz que o Espírito Santo é educado, né? E não existe essa questão de você... Nós temos uma falsa impressão de quem é espiritual e quem não é, por essas atitudes externas. Mas a palavra de Deus vai dizer que pelos frutos o conhecereis, né? Então, a gente mede, às vezes, pelo que a gente vê, né? E as pessoas, para demonstrar essa espiritualidade, muitas vezes vestem uma capa. E o que mostra diante da sociedade, diante da congregação, é algo que, na essência, muitas vezes não vivem, né? Uhum. E nós temos essa facilidade de ser enganados, né? Mas a palavra de Deus diz, pelo fruto os conhecereis, né? Então, hoje, a igreja evangélica brasileira, para dizer que alguém é espiritual, às vezes o cara tem que pintar o nariz de palhaço e fazer uma cambalhota no púlpito, né? No altar, para dizer que é espiritual, para a pregação ter fogo, ter unção, precisa ser assim, assim. Nós padronizamos uma espiritualidade, né? Na verdade, foi isso que a igreja cristã brasileira, principalmente os pentecostais, fizeram, que é o que? Padronizar alguém espiritual. E o pentecostalismo tem muito disso. Se a pessoa não for aquele do reteté, do fogo, né, ele não é espiritual. E tem gente procurando esse tipo, né? Tem gente que prefere o espetáculo, né? Prefere o espetáculo para dizer que é espiritual. Mas a gente... os níveis de espiritualidade de uma pessoa não é medido pelo que ele externiza, muitas das vezes, mas é vivido pelos que estão ali ao seu redor, no mais íntimo, o seu ambiente familiar. Aí sim é o termômetro certo para medir a espiritualidade de uma pessoa.
Verdade. Você medir a espiritualidade de alguém no púlpito, no altar, você vai ter uma falsa impressão. Né? Mas agora o ambiente familiar dele, o ambiente, o ciclo de amizade dele, pode te definir, pode te dizer com mais clareza se esse camarada é de fato espiritual, né? Ou se ele veste uma capa de espiritualidade. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Satanás se traveste até de um ser de luz para enganar as pessoas. E às vezes o camarada tá cheio de demônio nos coros, mas é fingindo ser espiritual. Né? Verdade, né, pastor? E a gente vê cada coisa acontecer, irmão Gildo, que você diz, como é que pode o cabo em plena sã consciência fazer um negócio desse? Para transparecer um ser espiritual. Né? Verdade, viu? E eu acredito que, para fazer assim um resumo, né, da pergunta, você pode repetir aí, Gildo, para a gente fazer um resumo aqui da pergunta, para ficar mais fácil o entendimento? Se um cristão pode não ser espiritual. O cristão, ele pode viver uma falsa espiritualidade. Né? Ele pode ser um crente, né? Um crente nominal, que eu falo. Eu não estou falando que um cristão de fato. Um cristão verdadeiramente que nasceu de novo e que nasceu da água e do Espírito que Jesus fala para Nicodemos. Ele não consegue enganar. Ele é espiritual. Por quê? Porque ele experimentou o novo nascimento. E foi implantada essa nova natureza espiritual, que milita contra o quê? Contra a natureza carnal. Né? E ele tem agora, ele agora é conduzido, né, à obediência. E a maneira que ele é conduzido é direcionada pelo Espírito Santo, pela Bíblia Sagrada. Quem ilumina, quem nos capacita, quem nos dá os dons espirituais. Né? Então, a sua vida de intimidade com o Espírito Santo e com Deus vai lhe tornando cada vez mais crescendo nessa espiritualidade. Ele vai sendo progredindo, né? De maneira progressiva, ele vai vivendo cada vez mais a proximidade com Deus e, consequentemente, os frutos vão aparecendo. Né? Mas há crentes nominais que vivem uma falsa espiritualidade. Mas por quê? Porque não nasceram de novo. E, às vezes, para querer um cargo, uma posição, para querer mostrar que é espiritual, eles fingem essa conexão com Deus. E, às vezes, parece que tem gente que parece que tem pós-graduação nisso. Né? Deus fala com ele direto e parece que ele tem um acesso assim que ninguém tem, né? Parece que ele tem como é que eu posso dizer? Lá no gabinete celestial, ele tem exclusividade, né? Porque Deus só fala com ele, só dá recado a ele. Tem gente que é assim, mas você percebe, né? Há um dom que é de alguém que é espiritual, busca ele, é o discernimento de espírito. Né? Então, alguém que é espiritual e busca o dom de discernir espírito, ele vai saber se aquilo ali é simplesmente um teatro ou se, de fato, o camarada lá está falando da parte de Deus, né? Se, de fato, ele está sendo usado por Deus mesmo. Mas há, sim, irmão Júlio, como fingir espiritualidade. Sem ser. Muitos são enganados por gente que não é espiritual, que é carnal, mas que se traveste de alguém espiritual para poder alcançar um objetivo, alcançar seus fins, né? Seus objetivos. Misericórdia dessas vidas. Misericórdia dessas vidas. E por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Alguém que é espiritual, em primeiro lugar, ele vai ver se aquela ação que o camarada tá fazendo, ou que a emoção está querendo lhe levar a fazer, condiz com o que a Bíblia diz. Ninguém espiritual vai agir de maneira contrária à palavra de Deus. Tanto é que tinha alguns assim, e o apóstolo Paulo, na organização dos dons, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, eu acredito que seja o capítulo correto, capítulo 14, capítulo 12, obrigado, irmão Lucas. Capítulo 12 de 1 Coríntios, ele começa a organizar os dons, por quê? Porque tem gente carnal usando dos dons para aparecer. Sim. Olha aqui, um bocado de carnal agindo, achando que estava certo, né? Aí ele vai dizer que tudo tem que ser com ordem e decência, que quando estiver sendo ministrada a palavra, quem tem o dom de língua se cale, para que a palavra venha sendo ministrada, porque o dom de línguas edifica quem fala, né? E mais aquele que tem o dom de interpretar essas línguas, que fale a igreja, para que a igreja seja edificada. Né? Há os dons espirituais de edificação própria e há os dons espirituais que edificam toda a igreja.
né? E essa organização se faz necessária. Por quê? Porque Deus só age, irmãos, com ordem e decência. Deus não age em nada desorganizado, bagunçado. Se você vê algo bagunçado, ou então a vida dele é toda bagunçada e ele finge um agir de Deus ali na vida dele. Deus não está ali naquele negócio. Deus não está no negócio bagunçado, não. Verdade. Né? Ele pode esporadicamente, até uma mula ele fez falar, mas não vai ser sempre que ele vai fazer uma mula falar. Não é todo dia, né? Não é todo dia que Deus faz uma mula falar. Quanto mais um cabo que não. Né? Um cabo todo bagunçado e querendo e fazendo as coisas tudo bagunçado, achando que é espiritual, muitas vezes é emocionalismo. Por isso que a gente tem que ser guiado pela palavra de Deus. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo ele organiza os dons e ele diz: olha, se cale, que se cale. Tá bagunçando, não tá dando certo, não. Quando for falar, fala um de cada vez. Tá todo mundo querendo falar línguas estranhas ao mesmo tempo. Então é interessante que a gente vê essa organização, até na espiritualidade, tem que ser algo compreensível e de maneira organizada. Louvado seja Deus. Esse é o que a Bíblia diz. Seu programa de todas as sextas. Sempre a partir das 20h30, nós estamos aqui com um assunto maravilhoso, falando do amor de Deus. Irmão Lucas, ele deixou uma pergunta aqui para você. Vou lhe perguntar. O fato de Deus usar uma pessoa uma vez para pregar ou algo do tipo, significa que essa pessoa é espiritual, pastor? Diácono Gildo, pregar, e se ela foi usada por Deus para levar a palavra de Deus, não necessariamente ela é uma pessoa espiritual. Por que eu digo assim? Porque para fazer um sermão, você pode ter a técnica. Você pode ter a técnica para fazer um sermão. Você pode estudar a homilética, você pode estudar a hermenêutica, a exegese, ter uma boa oratória, mas não necessariamente esse sermão pode ter sido um sermão, pode ser um sermão espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade ela é medida pelo que o camarada vive com Deus, né? Às vezes alguém que tem só a teoria ou a parte técnica, ele pode ser alguém que estudou para aquilo, né? E faz ali a parte técnica. Ele tem o conhecimento da parte técnica, mas a espiritualidade ela vem de uma conexão com Deus, né? E você sente, quando é ministrado uma ministração espiritual para a igreja, você sente, não pelos parâmetros que nós sentimos, né? Que nós medimos na espiritualidade, não pelo fogo que o cara coloca no sermão, não pela oratória do cara, não pela forma que ele elabora o sermão, né? Mas você sabe quando de fato uma pregação é ali algo da parte de Deus, você sente quando ela vem de confronto com aquilo que você precisava ouvir. Não aquilo que a igreja quer ouvir, ou que as pessoas querem ouvir, mas é aquilo que precisa ser falado. Então, se ela confronta o pecado, se ela é bíblica, né, se ela é cristocêntrica, essa mensagem é sim uma mensagem de Deus, uma mensagem espiritual, né? E trazendo aqui para o pregador nem sempre pode ser alguém espiritual. Então, é algo assim que, humanamente falando, nós podemos errar as medidas, como eu já falei, nós podemos ser enganados. Mas o que vai, de fato, demonstrar diante da sociedade alguém espiritual é a sua conduta, seu estilo de vida, é o seu círculo familiar. O que vai medir a espiritualidade dele é o momento que ele separa para ter essa ligação com Deus, que é importante também a gente levar em consideração isso. Não é aquele que ora em público na igreja, não é aquele que se ajoelha quando chega no culto. Não é por isso que a gente mede uma pessoa espiritual. A gente mede uma pessoa espiritual, é por isso que é difícil medir. Porque não tem como eu chegar e dizer esse aqui é espiritual, esse aqui não é. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, não faça como os fariseus que vão em público orar. Mas quando fores orar, entra no teu quarto. Tranca a porta, no secreto, se ajoelha
que o Deus que te vê em secreto e em público te honrará. Aleluia. Então, os fariseus eles faziam muito isso, eles fingiam essa falsa espiritualidade que Jesus condenou. Jesus condenou a falsa espiritualidade deles, por quê? Porque eles não tinham amor, não tinham a essência do que é ser alguém espiritual. Alguém espiritual ele vai ter amor por Deus, vai ter amor por próximo, ele vai viver uma vida piedosa, uma vida obediente, ele vai cuidar dos seus. Ele é um exemplo de pai, ele é um exemplo de filho, ele é um exemplo de irmão em Cristo. Uma pessoa espiritual, a gente mede pelo estilo de vida que ele leva. Mas se o cara é uma coisa na pregação, uma coisa no púlpito, é uma coisa na igreja, e em casa vive de outra maneira, e não trata bem a mulher, não trata bem os filhos, é um espancador, né? Como vai dizer lá Paulo vai dizer para Timóteo, olha, os deveres dos presbíteros, dos diáconos, né? Não ser um espancador, não é aquele que age com brutalidade com os filhos ou com a esposa. Ele tem que ser alguém que tem essas características. De quê? De que ele tem vivido os frutos do Espírito. Então, a espiritualidade é medida pelos frutos que gera, os frutos do Espírito. Os frutos dignos de arrependimento, né? Os dons espirituais. Então, é isso que faz o camarada ser espiritual ou não. Não é necessariamente o que ele leva no púlpito. Não é a mensagem que ele leva. Né? Fazendo um resumo da pergunta aqui do nosso amado irmão. Não é aquilo ali, a pregação em si no púlpito, ali é só uma pequena parte do culto a Deus. Ali é só um momento que ele separou com Deus. Deus deu a graça dele preparar o sermão, dele levar para a igreja compreender, mas o todo, Deus pode usar ele ali naquele momento, esporadicamente, ele não ser uma pessoa espiritual. Fazendo um resumo aqui da pergunta dele, né? Eu posso levar uma mensagem e não ser alguém espiritual? Pode. Você pode levar uma mensagem, e você pode ser um cavalo em casa, não ter nenhum momento de oração, não ter nenhum momento de comunhão com Deus, nem com o seu próximo, nem com o seu cônjuge. Você pode sim fingir uma espiritualidade no púlpito. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que está conectado com a gente. Chegou aqui agora, Diácono Stanislau, Pastor Jonas, conectado com a gente. Um abraço para você, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Pastor Jonas, e o que é o oposto de ser espiritual, pastor? É o que vão dizer carnal, né? Alguns vão dizer o cru, né? O cru. Então, Paulo ele fala sobre essa questão da carnalidade. Todos nós somos carnais. Sim. De fato. Somos todos? Somos carnais. Nós, descendentes de Adão, todos nós temos a natureza que é certa, que é a natureza carnal. Então, todo cristão, ele tem essa natureza, como todo ímpio, todo descendente de Adão tem a natureza carnal. Isso aí é fato. Então, se alguém disser, alguém que é espiritual, de verdade, se o cara disser que ele é carnal, ele vai entender que ele é pecador e é miserável mesmo. Eu sou carnal. Né? Eu sou um pecador, o meu destino era a destruição mesmo, mas nos é implantada uma nova natureza, que é a natureza espiritual. Não quer dizer que a natureza carnal vai ser tirada. Não. Não é assim, aceitei Jesus, aí Jesus implanta, o Espírito Santo, né, implanta o Espírito dele em mim, agora eu sou o templo e morada do Espírito Santo, sou alguém espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo me concede ser espiritual, mas se eu não alimentar isso, se eu não buscar ser mais cheio ainda e revestido desse Espírito dia após dia, que é na santificação, que é na perseverança, que acontece isso, que é na consagração, na busca pelas coisas espirituais. Quem é espiritual, busca o que é espiritual. E se eu não alimentar essa minha nova natureza que me é implantada, eu começar a não buscar essas coisas, só alimentar meus desejos, minhas vontades, eu vou alimentando minha natureza natural, que é a carnalidade. Quando ela está muito alimentada, não há espaço para as coisas espirituais. É onde a palavra de Deus vai dizer, não extinga, não apague o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito.
Nós podemos um dia aceitar Jesus e ter a iluminação do Espírito Santo, ter a nova natureza espiritual implantada em nós, mas escolher viver as nossas vontades e aquele espírito, aquela chama, morrer. Como na parábola das 10 virgens, né? 5, que ali representa ali, a igreja no geral, né? Uma vive em parte prudentemente, se santificando, se separando, buscando ali o azeite, que é o Espírito Santo, enchendo ali a sua vida do espiritual, e outra vive, tá nem aí. Tá nem aí para ter comunhão, tá nem aí para estar em oração, tá nem aí para se consagrar, e vive. Aí chega um momento em que o noivo chega, né? Em que o noivo chega, uns estão preparados e outros estão vivendo ali dispersos, tá nem aí. É o crente nominal. Eu não falo nem que é nem um cristão. É um crente nominal, só de nome, mas cristão não é, né? Ele tem um nome de crente. Então há uma parcela de cristãos que vivem dessa maneira, como as loucas. Na parábola vai dizer, as 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Então, 5 prudentes e 5 imprudentes. Então, tem gente que vive imprudentemente. É aquele que um dia aceitou, o Espírito Santo o convenceu do seu pecado, mas que ele decidiu não alimentar essa natureza e ele vai se distanciando. E chega a hora que pode até morrer ou cair na fé, né? Se não for alimentado. Então, é algo que precisa o cristão constantemente alimentar. Então, todo cristão ele tem já a natureza carnal. Todo cristão ele tem a natureza carnal. E milita todos os dias a nossa natureza nova e espiritual contra essa natureza carnal. Quem é que não é crente, que não já sentiu vontade de fazer o que é contra a vontade de Deus? Que não já sentiu... Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou pecar, hoje eu vou desobedecer a Deus. Mas no decorrer do dia aparece uma tentação. Uma situação, né? Uma situação que te faz olhar e desejar. Você se irá, você... Ou irá. Verdade. Há situações no decorrer do dia que vão nos fazendo transgredir os mandamentos, que vão nos fazendo pecar. Isso é o quê? A natureza pecaminosa. É a lei que o Paulo vai falar, a lei carnal que habita nele. Paulo vai falar em Romanos 8. Há uma lei em mim que é carnal. Eu, porém, olha, ele diz assim, ó, a lei é espiritual, mas eu, porém, sou carnal. Né? Vendido aos pecados, às paixões. Paulo vai dizer isso. Então, quanto mais espiritual e mais próximo de Deus nós estamos, mais nós percebemos quão pecadores nós somos. Por quê? Porque a luz, ela mostra as trevas que há em nós. Verdade. Então, quando o cristão não é aquele que não sente desejo, que não sente vontade de pecar. O cristão verdadeiro, irmão Gildo, ele sente tudo isso. Mas ele escolhe o quê? Ele escolhe obedecer. Ele escolhe viver o que alimenta o seu espiritual, a sua comunhão com Deus. Glória a Deus. Chegou aqui conosco Luzia Alencar. Um abraço, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Pastor, tem como confundir um carnal do espiritual? Se tem como confundir? Você... Um carnal com o espiritual, isso, né? Você confunde um do outro? Você confunde um carnal com o espiritual. Tem aquele que finge a falsa espiritualidade, né? Sim, que a gente falou no Mas começo, geralmente, né? Alguém carnal, você não pode observar simplesmente o momento de culto ou de reunião. Você tem que observar a vida do camarada no todo. Geralmente, alguém que é espiritual, ele pode até ter um defeito. Ele não é alguém santo, que você canoniza ele e bota ele no pedestal. Ele tem defeitos. Mas a vida dele, ele busca ali melhorar. Você vê uma busca dele em melhorar os seus defeitos, aquilo que ele deixa a desejar. Mas a vida dele, no geral, é uma vida que demonstra os frutos, né? Mansidão, longanimidade, bondade, compassivo, né? Domínio próprio, o amor, né? Pelas pessoas, o amor, o zelo com Deus, com as coisas de Deus. Isso é demonstrado tanto dentro da igreja, quanto no seu seio familiar, quanto no seu ciclo de amizade. Mas o camarada que é carnal, né? Ele tem um momento lá dele, no culto, que ele
ele veste a capa de espiritualidade, né? Mas seu ciclo de amizade o influencia, ele é imoral, né? No meio do ciclo de amizade, aquilo que o seu coração está cheio transborda, né? Uhum. A boca fala que o coração está cheio. E a vida também do camarada demonstra que o coração dele está cheio. Os pensamentos são pensamentos pecaminosos, suas práticas são práticas, às vezes, pecaminosas, né? Na maioria das áreas da sua vida, é alguém com os pensamentos contrários a Deus, né? Age por impulso. Você vê o exemplo de Pedro, por exemplo. Posso citar aqui um exemplo de Pedro, que era alguém carnal. Carnal, né? Era alguém demorou carnal. ele ser espiritual, não demorou? E demorou, é um processo. Na nossa vida é isso, a gente tem que buscar até a gente ser o quê? Revestido, né? Pedro é uma pessoa antes de ser revestido do Espírito Santo, e depois de Atos 2 lá, Pedro é completamente outra pessoa. Então, alguém espiritual, se ele tinha a vida de um jeito, quando ele vive mesmo o Evangelho de Cristo, ele passa a ser transformado. Ele não vive mais da maneira que ele vivia antes. A sua maneira de lidar com os filhos é outra. A sua maneira de vestir é outra. Ele não quer dizer que ele tem que andar mostrando só a palma das mãos e o rosto. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que ele não se veste mais como se vestia antes, como o mundo. Né? Você vê a diferença. Você vê a diferença. Você percebe no tratar com as pessoas. Você percebe. Você percebe na maneira dele amar a esposa, na maneira dele demonstrar o carinho à esposa. É perceptível nesses detalhes, que muitas das vezes nós medimos só numa pregação ou num momento de culto, que é o errado. Por isso que tem muita gente que é enganado, vem um cabo todo empalitosado, aí dá logo a oportunidade, aí o cara faz um cambalacho medonho na igreja, às vezes é um caloteiro, aí se embora e deixa. Aí escandaliza a igreja. Meu irmão, complicado isso aí. Pastor, você precisa ser espiritual para não confundir? Repete mais uma vez. Você precisa ser espiritual para não confundir o carnal do espiritual? Embora você possa ser espiritual, né? Você possa ser espiritual, você pode ser confundido com alguém carnal também. Por quê? Porque a medida com que os outros medem a espiritualidade muitas das vezes pelo que eles veem, visível. Entendo. Eles podem lhe ver, como você disse, no momento de raiva seu e dizer que você não é espiritual. Eles podem lhe ver no momento como posso dizer, um momento em que você... Agora fugiu a palavra. Um momento de lazer seu, porque as pessoas acham que alguém espiritual é quem está sempre ali, santarrão, não. Tomando banho de calça na piscina, tem que ir para a piscina de calça. Difícil, né? Às vezes você está no momento de lazer, aí diz assim, olha o irmão aí, tá cru, né? Sim. Você está no momento de lazer, você não vai ir com conversas não apropriadas, você não vai, mas você tem um momento ali de lazer com sua família, com seu amigo, e a espiritualidade não é medida muito por isso. Até Paulo, já dou um exemplo aqui, bíblico, ele foi confundido com alguém carnal, pelos cristãos da igreja de Corinto, né? Se eu não me engano, uma das igrejas lá, ele tem que fazer o quê? Ele tem que dar suas credenciais, né? Ele tem que dizer assim, olha, diante de vocês aqui, ó, tem alguém que viveu experiência com Deus, que subiu até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se foi em espírito, não sei. Mas eu sei que eu tive experiências com Deus. E ele começa a falar e dá as credenciais dele. Né? De que antes era um perseguidor e agora era um servo, um escravo de Cristo. Então, Paulo também, muitos nem aceitavam, nem acreditavam na conversão dele. Até os discípulos tiveram dificuldade. Com Paulo não aceitavam. Dizia assim, eu estar perto de Paulo, isso aí lá se converteu, rapaz. Esse cara é cruel. Ele está fingindo, né? Paulo não confundiu aquela menina adivinhadora, pensando que... Não é verdade? É interessante, né? Então, Paulo é um exemplo de alguém
que era altamente espiritual, mas que foi tido por ser carnal. Por quê? Porque talvez ele pregou na organização dos dons, né? Talvez ele deu um sermão ali para os irmãos se organizarem. Não, ele não era aquele cara do... Talvez ele não era aquele cara que falava em línguas estranhas. Você não vê isso, né? Talvez ele não fosse aquele cara que... como é que eu posso dizer? Que vivesse aquele pentecostalismo ali, mas um pentecostalismo afermentado, né? Talvez ele vivia o pentecostalismo clássico, né? Que é o pentecostalismo que a gente vê os discípulos viver. Os discípulos foram cheios, falaram em novas línguas, mas você não vê baderna na vida deles, né? Você não vê baderna, você vê homens que foram ali transformados através da experiência espiritual com Deus, foram revestidos de poder para quê? Para ser testemunhas, para dar testemunho de Cristo. Então, olha aqui como é interessante. Eles foram revestidos de poder do Espírito Santo. Deus disse, fiquem em Jerusalém, não saiam enquanto não forem revestidos do alto. E ficaram lá, esperando a promessa. Depois de Atos 2, que eles foram revestidos para o quê? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então eles foram cheios do Espírito Santo para quê, irmão Gildo? Para pular, para rodar, para sapatear. Não, eles foram cheios do Espírito Santo para ser testemunho de Cristo. Então o testemunho conta na vida de quem é espiritual. É por isso que a gente, como eu vou citar aqui, bater na tecla mais uma vez, por isso que tem muitas pessoas que são enganadas. Porque elas medem a espiritualidade com fermento, com inchaço ali do culto no momento ali de adoração. Aqui, muitas pessoas podem se vestir simplesmente a capa de espiritualidade e fora daquilo ali, daquele ambiente de adoração, ser alguém totalmente carnal. Você nem conhece na rua. Às vezes é alguém totalmente carnal. Não, e às vezes na rua ele é crente também. Sim. Mas o ambiente para você medir, o termômetro certo para você medir, é um ambiente ali do círculo mais próximo, tanto de amizade quanto familiar. Eu vi um certo pastor falar uma vez, quer saber quem o cara é? Pergunte à esposa dele. Verdade. Pergunte o cônjuge. Você vai descobrir, né? Você vai descobrir. Esse camarada é crente ou... Será que ele é um sacerdote na casa dele? Será que ele ora pelos filhos? Será que os filhos veem o devocional dele, ele orar, ele falar com Deus? Será que quando ele é o líder espiritual da casa dele, será que ele é? Ou será que ele é só ele se traveste de alguém espiritual quando está na rua, quando está na igreja, né? Verdade. Então, alguém espiritual, ele é medido pelos frutos os conhecereis. E há frutos espirituais, a Bíblia vai falar. É lá em Gálatas, né, se eu não me engano. Gálatas capítulo 5, né? Frutos do Espírito e frutos da carne. Então, quer medir alguém carnal? Vai em Gálatas. Gálatas está lá, os frutos da carne. Quer medir alguém espiritual? Vai em Gálatas. Gálatas está lá. Os frutos do Espírito. Glória a Deus. Chegamos ao final, né, do nosso programa, já estamos concluindo, o ponteiro já vai bater 22 horas, pastor Jonas. Hoje a gente começou um pouco atrasado, mas nosso horário de costume é 20 horas e 30 minutos. Um abraço. Começamos às 9h10, né? Exato. Um abraço aqui para o nosso querido irmão René Queiroz. Um abraço, meu irmão, a paz de Senhor Jesus, seja bem-vindo. Ari Cordeiro, meu parceiro de trabalho, meu querido Ari. Isso, o Ari está aqui sintonizado com a gente, conectado com a gente. Um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Deus abençoe a sua vida. Chegou no finalzinho, mas próxima sexta a gente está ao vivo a partir das 20 horas e 30 minutos. Vamos ver o horário, porque deixa eu falar aqui para vocês que estão conectados. Próxima sexta a gente vai ter um programa especial, né, pastor Jonas? Um programa bem diferente, com mais convidados, né? Teremos aqui 3 pessoas comentando e você só perguntando, fazendo as perguntas, sim, né? E comentando também, para a glória de Deus. Exatamente. Então,
Próxima sexta, um programa especial. Vamos falar sobre o cristão e a religião e a cultura. Então, nesse cristão, a religião e a cultura. Um programa bem interessante. Não perde, não. Convida mais um irmão e fala que próxima sexta a gente está aqui falando sobre esse assunto, né? A religião e a cultura. É um tema muito bom, né, pastor Jonas? Isso aí. Louvado seja Deus. Então, próxima sexta, mais 2 cadeiras aqui, falando sobre esse tema. A religião de Deus. E a cultura. Caminhamos para os minutos final, mas a gente vai orar e agradecer a Deus por mais um programa concluído, mais um programa que a gente falou do amor de Deus, né? Posso ler aqui para finalizar Gálatas 5? Fique à vontade, meu irmão. Diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não andeis segundo as vontades da carne. Olha aí. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Não estáis debaixo da condenação, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí são características de quem é carnal. Agora, no verso 22, vai dizer assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne junto com as suas paixões, né? E concupiscências ou desejos, né? Uhum. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Bem diferente, né? Então aí a gente vê. O espírito da carne. É bem diferente. E a gente vê aí características de uma vida de quem é guiado pelo Espírito Santo, de quem é espiritual, e características de alguém que vive segundo as suas vontades, que é considerado alguém carnal, né? Ou como dizem os mais jovens, o cru. Exatamente. Marilza Nunes, um abraço, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Vamos orar, né, pastor? Agradecer a Deus. Mais um programa concluído, meu irmão, fica à vontade. Agradecer a Deus, orar por esses amados irmãos que estão aqui conectados com a gente. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite estar na tua presença, que o Senhor nos permite estar aqui diante, Senhor, dessa tela, desse celular, fazendo este momento, Senhor, de aprendizado, Senhor, para nós, de aprendizado também para aqueles que desejam, Senhor, progredir no conhecimento da tua palavra, que desejam adquirir, Senhor, conhecimento que possa ser útil, Senhor, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, porque através da tua palavra, Senhor, encontramos a maneira certa de viver, de andar, o caminho certo, Senhor, para chegar ao céu. Muito obrigado, Senhor, por tua presença. Muito obrigado, nos concede um sábado abençoado, de paz, de alegria, de bênçãos em nossa vida, para a honra e glória do teu nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida. Fique todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.